Oi, Mabel. Andressa. Oi, gente. Tudo bem? Oi, oi. Tudo bem? Ixi, Maria. Aí. Ó, tá acontecendo aqui, meu Deus do céu. A pessoa sabe o negócio. Oi. Ó, o pessoal aí, Márcia, Vivi, Patrícia, Giovanni. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Por favor, coloquem um joinha se estiverem me ouvindo bem. Oi, gente. Márcia, Mari, Tai, Nai. Que bom. Ó, a Brenda. Leandro, que honra. Jana, a Jana tá aí na maratona da Leve Treinamentos, né, Jana? Oi. Andréia. Que bom, gente, que bom. A gente tá seguindo aí essa semana. Oi, Fê, tudo bem? Estamos seguindo essa semana com muito conteúdo. Tô dividindo com vocês um monte de coisa, tudo que a gente aplica, tudo que eu tenho estudado. E eu acho que o momento pede isso, pede mudança, pede transformação, pede dedicação, pede empatia e amor ao próximo, que é a bandeira que eu levanto aí para todo mundo que trabalha com Pilates, né? Eu acredito que o nosso trabalho é esse, né? Através da físio e da educação física e associado ao Pilates aí, ter um respeito, empatia e amor ao próximo, né? Ai, Lari, nossa! Então, hoje eu vou chamar uma pessoa para falar comigo, uma pessoa que ela é muito especial para mim. Ela, como eu escrevi ali escrevi no post que eu acabei de fazer no meu Insta, é uma pessoa que vem quebrando, não vem quebrando paradigmas, ela vem quebrando uma muralha de paradigmas, porque ao mesmo tempo que é uma pessoa jovem no método, é uma pessoa que já sabe muito e é uma prova de que o que importa é a intensidade e não a extensidade. Então, de nada adianta você ser uma pessoa que tem 15, 20 anos de Pilates e ficou, ou seja, qual for a profissão, e ficou estagnada no seu primeiro conhecimento, de nada adianta isso. Mais vale você ser uma pessoa que começou há pouco tempo, mas está intensa, está comendo o que você estuda, o que você propaga por aí, né? Então eu vou chamar para falar comigo hoje essa linda, maravilhosa. Vamos ver se ela responde. Oi, Luna, Lari, a Mayra. Que honra, Mayra, você aqui comigo. Bem-vinda, minha linda. Oi, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, Pri, hoje o tema dessa... Fale um pouquinho de você, um pouco antes, né? Se apresente para o Tá, pessoal que está aqui. tá, pode deixar. Bom, meu nome é Priscila, eu trabalho na Leve já fazem 4 anos, esse vai ser o meu 4º ano trabalhando na Leve. Eu fui bailarina anos da minha vida, anos de idade, da faculdade, e fiz a minha formação, tudo que eu comecei a entender de foi através da Leve. Putz,
amo, amo, amo o que eu faço. Realmente, o que você disse em relação à intensidade, eu acho que eu me encaixo super bem nisso, porque foi um mergulho realmente gigantesco dentro do método. Eu sou Verdade, né? Tá travando um pouquinho. Quer botar no 3G, da tu tá no. Tá travando um pouquinho. Será que se eu desconectar vai cair a live? Provavelmente. Mas será que é o teu ou dela? Acho que é o dela. E aí, Pri? Pri? Oi, aí, acho que voltou. Voltou? Para mim aqui tá Tá tudo bem. bem aí, pessoal? Pra mim tá bom. Aí, para mim agora foi bem. Viva o pessoal Foi, aí. pessoal? Tá vendo? Bom, então vamos seguir. Então, Vamos. a Pri é isso, ela vem, né, numa crescente. E por que que eu digo que a Priscila vem numa crescente? Porque ela fez um curso de formação comigo, eu já vi o talento dela. Na época não tinha como colocar a Pri na nossa equipe, mas eu já vi o talento dela naquele momento. E ela, depois que acabou, né, Pri, o curso, ela ficava me ligando, eu quero ir, quero trabalhar com você, Nossa, quero demais. Então, para mim, isso foi uma prova realmente de que ela queria fazer parte da nossa equipe, enfim. Hoje, ela estudou outras coisas além do Pilates, né, Pri? Muitas, Continua muitas. estudando, continua estudando outras coisas. E de toda aquela influência que eu falei que o método 3E sofre, de programação neurolinguística, inteligência emocional, a Pri já está nesse barco também, né, Pri? E está estudando isso também. A Pri foi nossa coordenadora e hoje ela é gerente geral da Leve, Sim, né? muito Ela é, orgulho. ela é... Então, em 4 anos, né, Pri? Sim. Isso é mérito teu. E eu chamei aqui para a gente falar sobre uma coisa que tem sido muito presente, cada hora que passa está mais presente da Leve, dentro da Leve. Que são os padrões de aula, né? Então, eu chamei você aqui porque você passou pela coordenação, hoje é gerente, né? Então, eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal, num bate-papo comigo, o que é um padrão de aula. Vamos falar. Eu acho que é um assunto super legal e eu acho que é um divisor de águas realmente. Hoje, dentro da Leve, a gente tem isso de uma forma bem estabelecida e é o que ajuda muito a gente a trabalhar da forma que a gente trabalha hoje. Eu acho que, assim, padrão, né? Só a palavra padrão, sendo de aula ou não, acho que é importante a gente pensar e buscar sempre em todos os sentidos. Você ter um padrão na sua vida, né? Uma rotina, uma forma que você pode seguir, em que você confia e consegue realmente ter resultado é muito bom para tudo. Então, hoje, dentro da Leve, a gente busca o padrão praticamente em tudo que a gente vai fazer, tanto de aula, de atendimento telefônico, em venda, em recepção, em limpeza, enfim, em tudo. Mas entrando aí no que a gente veio falar hoje em relação ao padrão de aula, o padrão de aula ele envolve muita coisa, né? Então, assim, quando você começa a pensar em padrão, eu acho que é interessante a gente começar a pensar primeiro que ele é uma diretriz. É uma diretriz de forma de trabalho, como que você vai começar a trabalhar. Então, você tentar buscar, né, dentro cada um do seu estúdio, da sua forma de trabalho, qual que é a fundamentação e o porquê de tudo que você faz. Para daí você começar a querer criar o seu padrão. Então, o padrão para mim hoje envolve o posicionamento de um professor na aula, comando verbal, comando tátil, como que você toca no teu aluno, é uma forma de incluir no padrão, as etapas de uma aula, um cronograma geral de uma aula. Então, ter um padrão de aula é justamente o instrutor ter um norte do que ele vai fazer com aquele aluno, qual que vai ser a ordem disso, como que ele vai se posicionar, né, com isso,
isso de uma forma maravilhosa Sim. Clareia muito mais, né? Eu que venho da educação física, é mais fácil para a gente pensar numa questão até mesmo de planejamento, né? Quando você quer criar um cronograma, alguma coisa, eu acredito que a fisioterapia não tenha tanto assim essa questão de planejamento de aula, curto prazo, longo prazo. Então é uma forma muito legal de a gente começar a pensar nisso, né? É muita coisa para pensar quando a gente se trata de padrão de aula, mas é muito legal. Acho que o primeiro ponto é tentar fundamentar o porquê de tudo que você faz. Para fazer sentido, né? Exatamente. Isso ajuda os alunos a confiarem no trabalho, é realmente importante. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, já vão colocando aqui, tá bom? Por favor, por favor. Que a gente já vai interagindo e colocando tudo junto. Uma coisa, enquanto estava falando de padrão, né? Independente de ser ou não ser de aula, tudo, a importância do padrão. Tem muita gente que trabalha sozinha no estúdio, né, ainda. E tem gente que já trabalha com equipe, enfim. Qual que é o teu ponto de vista em relação a padrão nesses dois casos? O que você acha? Eu acho que sim, existem, né, essas duas realidades, mas eu acho que independente da pessoa ser um ou ser 5, 10, o padrão de aula te traz um profissionalismo assim gigantesco que é visto por qualquer um. Então eu acredito hoje que qualquer pessoa que trabalhe sozinha almeja um dia trabalhar com mais pessoas, tendo mais profissionais trabalhando junto. Então, se você sozinho já consegue ter um padrão de aula, um padrão de atendimento, pode vir quantas pessoas trabalharem com você, porque a tua essência vai estar ali dentro desse padrão. Então, você confia com muito mais tranquilidade, você sabe que pode trazer qualquer instrutor para trabalhar com você, que a tua essência, a tua identidade vai estar dentro desse padrão e você vai ter certeza absoluta que isso vai ser passado para todos os outros alunos. Entendi. É isso aí, né? Eu acho que o padrão, uma vez que você cria. Ontem até teve um comentário na live do YouTube, ontem à noite, e teve a gente estava falando sobre. Eu estava dando 5 dicas de como construir uma aula, montar a aula com mais facilidade. Né, dei 5 dicas lá, e um dos comentários foi que a menina falou assim: Nossa, meu estúdio não tem identidade nenhuma. Então, o padrão ele já traz uma identidade, né? As pessoas, o boca a boca, a melhor propaganda que tem é o boca a boca. E a pessoa, quando vai fazer a propaganda, vai falar do seu estúdio para outra pessoa, ela vai baseada naquele padrão, porque ela sempre é uma segurança saber o que você vai encontrar. Então, quando você fala do lugar que você faz pilates, ele vai se basear no padrão que ele sempre encontra, né? Independente se é uma professora ou não. Exatamente. A Sônia falou que o pessoal da fisioterapia não tem essas noções de padrão de aula e realmente faz falta, com certeza. A Isa colocou aqui, ó, como introduzir essa metodologia nas aulas, sendo que sempre trabalhamos de outra maneira. Amanhã, no vídeo de sexta-feira, a gente vai falar sobre isso, às 8 da noite. E da imersão lá em 3D, a gente vai falar justamente sobre isso. E os alunos acharem que aquela maneira é certa. Isa, teus alunos confiam em você. Se eles são seus alunos, é porque eles confiam em você. Então, a mudança é sempre boa, a mudança faz a gente crescer, faz a gente melhor. Então, acredite, Isa, que eles vão continuar confiando no teu trabalho e você fez o teu melhor até o teu entendimento agora. E se você aprender outras coisas, você vai aplicar outras coisas e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Qual a maior... Se eu posso acrescentar aí um pouquinho, para o teu aluno, ele saber que você está mudando, porque você está estudando por causa dele, para poder trazer o melhor para ele, não tenha vergonha de falar, olha, eu fiz um curso novo nesse final de semana, eu estou fazendo um curso novo e eu estou aprendendo novas coisas para te trazer o melhor. Com uma boa fundamentação, dificilmente
sempre alguém vai falar, mas até então eu não estava fazendo errado. Você só está estudando e evoluindo. Exato, não existe certo e errado, né? Então, Luna, ali, ó, qual a maior relevância em uma aula de Pilates, o fator principal na aula de Pilates? O que não pode faltar? Qual que é a tua opinião sobre isso, Pri? Olha, é bem relativo, né? O que não pode faltar, porque assim, tem muita coisa que não pode faltar, mas eu acho que para dar uma relevância, talvez isso até fuja um pouco da questão do método Pilates em si, mas o que para mim não pode faltar é atenção para o teu aluno. Então, toda pessoa que está ali para você, ela está buscando alguma coisa, ela tem um porquê de estar ali. Então, para mim, o que não pode faltar na aula é o instrutor saber o porquê que ele está ali, porque com base nisso você faz tudo que ele precisa e o resultado vem com certeza. Eu acho que a questão tanto da parte técnica quanto a gestão emocional do instrutor em relação ao aluno, elas se mesclam, não tem como separar, né? Então é bem delicado isso. Isso é bem I3E, né, Pri? Total, 100%. É você ter esse olhar um pouquinho além, né, do aluno. Uhum. Ó, nós aqui temos um padrão e temos muito mais segurança ao trabalhar com os clientes. Exatamente, isso aí, ó. É segurança, é isso aí? Ah, Érica, quarentena da desconstrução. Ai, meu Deus. Trabalhar em equipe nos a ajuda. mudança tá aí, né? Tá aí pra gente fazer e se for pensar o que eu trabalhando com Pilates há 4 anos atrás, que eu pensava o que eu penso hoje, eu acho que a maior beleza de tudo isso é você realmente desconstruir. Falar, não, opa, tudo bem. Então, até agora eu achava que era assim, mas pensando por esse lado, eu acho que é melhor assim e nessa você vai evoluindo. Eu acho que profissional de todas as áreas tem que estar super, super aberto, com bastante humildade realmente, para poder acompanhar dentro da nossa área. A área da saúde é uma área que muda constantemente. O que há 5 anos atrás se dizia, hoje não tem mais nada a ver. Então, é justamente você estar aberto para isso, para ir desconstruir mesmo, não tem problema, constrói de novo, desconstrói, constrói de novo. Exatamente. Eu acho que é o mais lindo da nossa profissão, com certeza. E na tua visão, por que você acha que para o estúdio em si, hoje você como gerente, né? Por que você acha para o estúdio que a questão do padrão é importante? A questão do padrão, ele te dá, como a gente já falou, essa segurança, né? Essa segurança de trabalho. Então, independente do estúdio, com uma pessoa, que é a mesma pessoa que vende, a mesma pessoa que atende telefone, é a pessoa que atende, e para um outro estúdio que tem vários setores trabalhando ao mesmo tempo, você ter um padrão e saber que o que é vendido vai ser exatamente o que vai ser entregue, é uma forma de mostrar realmente o teu espaço como uma empresa. Eu acho que tem muitos estúdios de Pilates, até que quando o que a gente chama de empresa, né? A pessoa ela é sozinha, nem sempre ela consegue realmente enxergar o trabalho dela como um trabalho de uma empresa. Então, quanto mais padrão você tem em tudo que você faz, mais seriedade você dá ao seu trabalho. E isso, para você pular e conseguir subir cada vez mais os degraus aí em relação a um profissional, a um estúdio, a uma empresa, você precisa ter um padrão. Então, acho que qualquer estúdio que almeja crescer, e até quem não almeja, até quem que, na verdade, quer ter e tem o objetivo de trabalhar sozinho e atender seus alunos, cada vez mais profissionalismo eles vão ver com você tendo um padrão de atendimento, de aula, de evolução, enfim. Eu acho, uma coisa que até o Thiago sempre me falou, assim, que o primeiro padrão que deve ser implantado é o uniforme. Total, 100%. Né? Com certeza. Primeira coisa, nem que seja só uma camiseta, é o uniforme. Já passa outra imagem da empresa, né? E realmente isso faz bastante diferença. Muita seriedade, né? Sim, sim. E agora, você falou aí pra gente, né? Porque para o estúdio, né, isso se torna importante. Tem a questão da identidade também, né? Teu estúdio, ele cria uma identidade. Porque o produto de quem tem estúdio de Pilates, o produto que a gente vende
é a aula de Pilates, né? Os outros padrões dentro da empresa, processos, tudo, são importantíssimos também, Aham. mas o produto que a gente vende é o Pilates. Então, ter o produto padronizado, né? Por que que quando você viaja, vai para um lugar desconhecido, é, você olha um McDonald's, acaba sabendo já o que vai comer, né? Porque você sabe que aquilo lá tem um padrão. McDonald's em Curitiba, o McDonald's na Bahia, a É a ordem mesma coisa, né? do hambúrguer, da alface, do queijo, isso te dá o quê? Segurança, né? Isso te passa uma segurança, você já sabe o que você vai encontrar. E para o aluno, né? A gente falou da empresa, e agora para o aluno, por que que isso é importante? Por que que você acha que o padrão é importante para o aluno? Isso eu acho bem interessante, porque é o que a gente vê nos alunos hoje, o que eles adoram e que realmente não abrem mão desse. Então, assim, a visão que o aluno começa a ter da aula que você está dando é totalmente diferente. Então, ele começa a entender justamente o porquê que você fez aquele exercício no início da aula, que ele vai conseguir linkar com o exercício que ele fez na metade da aula, por exemplo. Ou ele começa a entender, nossa, aula passada você fez esse exercício de jeito, agora você está me desafiando mais fazendo de outro jeito. Então, ele mesmo consegue ver a evolução dele e consegue ir percebendo ele mesmo os resultados, sem que você, como instrutor, precise falar. Então, hoje a gente se depara bastante nos cursos, em vários alunos falando, olha, eu realmente, quando eu chego com um aluno, eu simplesmente começo a passar exercício e fico olhando para ele e falar, o que eu faço agora, o que eu faço agora, e aí acaba repetindo o mesmo exercício na próxima aula, sem ter uma lógica. Então, para o aluno, ele ter realmente essa noção e perceber realmente a evolução dele, que tudo que você está trabalhando tem sentido realmente, então foi por isso que ela fez isso na aula passada, para que eu pudesse chegar nesse aparelho hoje e conseguisse executar. E de uma forma um pouquinho maior ainda, para quem trabalha hoje com estúdio que tenha mais do que um instrutor, a gente escuta falar bastante, mas eu tenho estúdio, mas a agenda da professora X é entupida de gente, a agenda da outra professora, putz, está vazia e eu não consigo fazer nada. Pô, você tem um padrão de aula, o aluno ele vai entender e vai respeitar e ter a segurança que, independente com quem ele faça a aula vai ter um padrão. Então, hoje no estúdio, a gente consegue, de uma forma muito maravilhosa, a saber que realmente os alunos eles podem fazer aula com qualquer professor e eles mesmos se sentem super tranquilos e tá bom, hoje a aula vai ser com essa professora, tudo bem, não tem problema. Ele sabe que ele vai receber exatamente o que ele comprou. Então isso, para o aluno é uma tranquilidade gigantesca, maravilhoso. Exatamente, né? Você cria a identidade com o teu negócio. A Thalita comentou ali, né? A Thalita que vai estar amanhã na live com a gente. A Thalita fala de mídias sociais. E fazendo um link, né? Eu ia dizer com o Thiago, eu acho bem importante. A partir do momento em que você já cria um padrão, que você tem um padrão de aula, você pode usar isso como instrumento para divulgar o teu negócio. Né? Pela organização que você acaba oferecendo dentro do teu negócio. E aí entra a importância de você ter uma mídia social também bem organizada, padronizada, né? Então... Tudo acaba em padrão, gente. Tudo, né? Tudo. Eu confesso, assim, pessoal, que o Thiago... o Thiago é administrador, né? Então, a visão dele é completamente diferente da minha... ou melhor, a minha visão era completamente diferente da dele em relação a algumas questões no início da empresa. E ele sempre falou para mim, tem que padronizar. E eu, não. E chegou uma hora que um dia a gente se viu desesperado no estúdio, era 3 horas da manhã, tendo que fazer uma agenda, porque não tinha padrão. E foi ali que eu vi, depois de estar com a corda no pescoço, que eu vi, falei, não, ele tem toda a razão, para a empresa funcionar, para uma empresa funcionar e crescer, tem que ter padrão. E as coisas foram melhorando e foram se arredondando
Por exemplo, você falou do comando tátil, né? Como que a gente atentou para questão do padrão de comando tátil, né? Parece que é loucura falar disso, mas foi através de um feedback de um aluno, né, Pri? Sim, sim, exatamente. Que ele veio justamente, foi realmente algo que a gente nunca tinha se dado conta, porque eu acho que é um erro muito comum de falar, ai, não, eu faço desse jeito e desse jeito que tá certo. Daí o outro professor, eu faço desse jeito e desse jeito que tá certo. E só que esses jeitos, eles não estão errados, só que estão diferentes. E quando você começa a tratar de padrão, você começa a precisar padronizar isso também. E esse aluno, eu lembro até hoje que ele chegou pra gente, ele falou, olha, eu fiz uma reposição e o jeito que ela corrigiu minha cervical foi totalmente diferente, que nunca ninguém tinha feito isso. E eu lembro que a gente falou, nossa, mas como é que fez? E foi um simples comando tátil. Não foi nada, né, gigantesco, enfim, mas foi um comando tátil que o aluno, acostumado com o padrão, né, de um atendimento... Do comando tátil da outra professora. E travou, travou. Uhum. Caiu aqui, voltou? Não, não caiu não. A tua que tá travando. Voltou? Bora? Aí, agora deu. Beleza. Então, foi algo bem interessante para a gente começar a analisar, assim, para trazer junto no padrão. Então, e nessa época a gente já trabalhava com padrão de aula, né? Exatamente. Com padrão de aula e padrão de comando verbal, e ainda não trabalhava com a questão do comando tátil. E foi no mesmo dia a gente já viu e já tomou providência. A Ju falou ali, ó, eu trabalho no estúdio que eu dou aula, somos em 11 professoras, cada um dá um estilo de aula. Já teve caso do aluno que foi repor a aula e falou, nossa, cada uma faz uma aula, e até hoje não sei o que é Pilates. Que desespero ouvir isso do aluno. Mas Ju, é exatamente isso, né? Cada professor dá uma aula e o padrão, o aluno não se importa em repor com outro professor. Tanto que hoje na Leve a gente tem aplicativo, o aluno se põe em aula em qualquer horário, ele sabe a professora que ele vai fazer. E tá tudo bem, porque ele sabe que ele vai encontrar um padrão de aula, um padrão de linguagem, um padrão de toque. Então, isso, gente, assim, num primeiro momento, para implantar, como eu falei na live de ontem, sair da zona de conforto do que você já trabalha, acaba, né, gerando um desconforto. Mas eu não vou nem dizer a médio e longo prazo, eu vou dizer a curto prazo. Implantou, é uma paz para a tua cabeça e você vai poder pensar em aperfeiçoar e pensar em outras coisas que vão trazer mais força ainda para a tua empresa, não tem o que falar. Isso, a gente trabalha todo mundo com a mesma metodologia e a gente tem um curso de formação, sim. E eu vou dizer para você, eu que dou o curso de formação, a Pri também dá um módulo de curso de formação. E sabe o que é o mais engraçado? Todas as formações acontecem de 6 em 6 meses. Todas as formações são diferentes. Porque eu estudo, e daí eu vou lá e coloco outra coisa, e daí eu vou incluindo e vou mudando. Todas as formações são diferentes, porque eu não paro de estudar e colocar coisa nessa formação. O Pri, você pode falar melhor aí sobre o aplicativo. Isso aqui não fica? Oi? Pri? Esse áudio, essa internet da Priscila aí. Então tá, deixa eu ir falando aqui, ó. A gente trabalha com a mesma metodologia, com o curso de formação. Vocês trabalham. Opa, deixa eu ver aqui. Aprimorando, sim.
esse nivelamento de aula. No aplicativo a gente divide o nível de turma em 1, 2 e 3 no estúdio. Então, quando a gente faz a gente já coloca na aula experimental, a gente já faz esse nivelamento para ver em que turma que a pessoa vai se encaixar. E aí, quando ela precisar, ela fazer essa alteração através do aplicativo, ela consegue identificar que turma que ela tá, que nível que ela tá, então ela se encaixa dentro dessas turmas, tá? A gente atende 4 alunos por turma e 16 por hora. Com características diferentes, como a gente falou na live de ontem, né, com a Carol Salles. Não é a característica do aluno que vai fazer aí para a gente a diferença a ponto da gente não conseguir atender. A gente tem uma visão mais ampla sobre o movimento humano, então a gente consegue atender todo mundo. A gente linka muito com os movimentos que ele faz na vida. Então, isso acaba facilitando o entendimento. Os comandos verbais que a gente usa têm essa ideia de levar para o movimento que ele já realiza no dia a dia. Então, o entendimento, a compreensão, a aceitação do aluno em relação aos estímulos que a gente dá ficam muito mais fáceis. E aí? Pessoal, vocês estão quem diz o nível, vocês avaliam e orientam? Sim, a gente oferece 2 aulas de apresentação e nessa aula de apresentação, na primeira aula de apresentação, sem a pessoa saber, ela passa por uma avaliação de movimento, consciência corporal, enfim, e a única pessoa que dá aula experimental hoje ainda na Leve é a Priscila, então ela já faz esse nivelamento nesse primeiro contato, e a segunda aula de apresentação já é dentro da turma em que a Priscila considerou que essa pessoa se encaixa. Então, o primeiro momento são pessoas que estão tendo a primeira experiência com Pilates, e daí na segunda aula de apresentação que ela já vai para essa turma, tá? No meu estúdio eu trabalho sozinha aqui, eu faço tudo, porém eu tenho um padrão próprio, porém eu acho que deve se aprimorar, sempre. Você acha que deve seguir cronogramas de aula diariamente? Luna, sabe como que a gente faz? Os 4 fazem os exercícios juntos, tá? Junto. Luna, sabe como que a gente faz aqui? São 4 aparelhos de cada modelo. Então, a professora que está no Reformer, ela fica no Reformer o dia todo, de segunda e terça. A professora que está, daí na quarta e quinta, ela vai para outro aparelho. E aí na outra semana, ela vai para outro aparelho. E no segundo dia de aula, ela vai para o outro aparelho. Então, o aluno faz o mesmo aparelho 2 vezes no mês, tá? Essa aula de apresentação é individual ou com pessoas que também estão tendo a primeira experiência, tá bom? E eu acho que caiu da Pri lá. Pri, se você entrar aí, me chama de novo aqui, tá bom? Enquanto isso, pessoal, vamos seguir aqui com o nosso tema. Que eu vou explicando para vocês aqui. Eu ia falar aqui também com a Pri, que além do padrão de aula, o que mais é considerado importante dentro de um estúdio, né, de padrão, o que seguir como padrão. Então, gente, a questão do uniforme é um padrão a ser seguido. A maneira que você recebe o aluno dentro do estúdio é um padrão. Oi, Pri, me chama ali de novo. Vamos ver. Deixa eu adicionei ela aqui. Vamos ver se ela me responde.
Oiê! Ah, voltei. Caiu? Caí, mas voltei. Viu? Oi. Eu estava aqui conversando com o pessoal que além do padrão de aula, o que mais que você considera importante de padrão? De padrão, eu acho que a forma de acompanhamento. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Ô, Pri, eu acho que esse lugar que você tá aí não tá muito legal, não, hein? Vamos, vamos trocar, peraí. Dá uma volta aí na Deixa eu casa. trocar. Vai achando um Veja lugar aí, legal tá aí. me ouvindo melhor? Aqui, ó. Esse cronograma é por segmento corporal? A pergunta da Jana aqui. Por tipo de exercício, por acessórios, como funciona? Esse cronograma já está até disponibilizado lá no I3E, no nosso programa de indicação. Você indicando, se não me engano, 10 pessoas, elas se cadastrando na página do I3E, você ganha esse cronograma que a gente tem. Mas ele não é por segmento, não, porque a gente trabalha todo o corpo em todas as aulas, tá? Pilates, ele é global, ele não é segmentado, não. Como assim, Carol? Como recebe o aluno? Sabe a primeira coisa que tá. Eu tenho um padrão e quais são as tarefas, quais são os deveres, né, das instrutoras. E tenho de cada função dentro do estúdio. E a primeira coisa, você sabe, lembra a primeira coisa que está escrito, Pri? No padrão de comportamento? Sorrir. Ah, É a primeira coisa. É a primeira coisa. Então, quando eu falo receber o aluno, é receber sorrindo. Todo mundo tem que estar sorrindo, tá? Ai, Carol, mas tive uma briga com meu marido. Cara, uma coisa, outra coisa. As pessoas que estão lá, elas vão buscar o Pilates porque elas querem se sentir amadas, elas querem mexer o corpo delas. Então, a primeira coisa de todas é sorrir para todo mundo que pisa no estúdio. E quando eu falo a maneira de receber o aluno, até isso tem que ser padronizado, né, Pri? com certeza. Com certeza. Eu acho que até você que tá, né? Então, o padrão, eu acho que além da aula, além fugindo nem tanto a parte técnica, mas a maneira que ele é recebido, independente de quem atenda, se é na recepção, se é da limpeza, se é do financeiro, o que for, esse padrão ele vai garantir com que o aluno entre, pise dentro do seu estúdio, sentindo que ele está em casa. Porque ele sabe que você estava ali esperando por ele. E isso eu acho que é super interessante, que é o que faz a diferença. O aluno, ele tem vontade de ir lá da casa dele, quando ele está fazendo as coisas dele, que ele para de fazer as coisas dele para vir até a aula, ele sabe que ele vai ir porque tem alguém esperando por ele. E eu acho que isso é o que faz a maior diferença de tudo, porque ele vai muito além do técnico, vai muito além de tudo, ele vai justamente na compaixão, que é o que as pessoas mais precisam de hoje, precisam ter compaixão, precisam receber amor e saber que realmente você estava ali esperando por ele, está dando 100% da sua atenção por ele, e isso vai fazer toda a diferença. E também isso é um padrão, né? Tem muita gente que fala, mas eu vou padronizar o jeito que eu vou dar oi pro aluno. Sim, você pode padronizar. E isso é muito legal, porque o aluno ele vai contar com você. Ele vai contar com o teu sorriso toda vez que ele chegar. Tanto que o dia que você não estiver sorrindo, ele vai até achar estranho. É verdade, é verdade. Pri, ainda tá travando. O pessoal tá falando aqui que tá travando bastante. Você tá perto do teu modem? Tô bem embaixo. Peraí, deixa eu tentar ver no 3G aqui, calma aí. Tá. Desliga o Wi-Fi aí. É isso, gente. Faz tanta diferença, ó. Teve uma pergunta aqui. Luna, você tinha falado, né? Teus aparelhos são em circuito. Não tem problema. Você trabalha dentro do circuito para cada aparelho, cada estímulo na aula e você vai seguindo esse cronograma. Fica bem fácil. Para quem tem patologia,
Olha só, ontem a gente falou bastante na live. Aquela live tá no YouTube, Ti? Da Carol? Ou não? A live da Carol tá no YouTube ou não? A live para quem está na imersão em 3D recebeu o link, sim. Ó, Já recebeu. pessoal, Telegram, quem né? tá na lista lá do Telegram, da imersão em 3D, a gente fez uma live ontem, eu e a Carol, falando de como atender alunos sem patologia na mesma turma. Então, Melhorou aí, tarará, Carol? tarará. Acho que sim, vamos ver. Então tá. Toda hora tem turmas de níveis diferentes, o aluno que se ajusta à agenda de vocês. E aí, Pri, você que pode falar disso. Praticamente todas as horas a gente tem níveis diferentes, sim. Hoje, até vi ali alguém comentando sobre a questão do Tecnofit, hoje a gente faz o nivelamento, né, de todas as turmas, de acordo com o desenvolvimento do aluno, de acordo até mesmo com o perfil, né, de personalidade, a gente começa a fazer esse nivelamento e o aluno ele vai se ajustando de acordo com o nível dele. Então, por exemplo, tem um aluno que ele é, por exemplo, nível 1, ele é um nível avançado e ele quer entrar numa turma, ele vai olhar no aplicativo e ele vai se colocar dentro da turma que é o nível dele. Então, hoje a gente busca em todos os horários, sim. Hoje a gente consegue atender até 16 alunos por horário, então 4 professores atendendo ao mesmo tempo. E a gente procura sempre ter todos os níveis em todos os horários, até para que o aluno se sinta mais, que ele tenha essa flexibilidade um pouquinho maior, sim. Legal, legal. Hoje de manhã eu estava vendo um negócio aqui sobre gestão de estúdio e tal. E a gente está com 33 pessoas aqui na live. Eu queria saber de vocês, pessoal, se o lugar que vocês trabalham sozinhas ou com mais pessoas? Quem trabalha com mais pessoas aí, coloca um joinha, e quem trabalha sozinho, coloca aí uma carinha, para eu saber. Sozinho, uma carinha, com mais pessoas, um joinha. Vamos ter uma ideia aí de como é que... Os alunos têm horário fixo, sim, Manu, tem. Só que eles têm direito à reposição se avisar com um tempo de antecedência. Eles podem se tirar da agenda e se colocar dentro de um tempo lá no aplicativo. Com o método I3E dá para atender todos os tipos de paciente ao mesmo tempo, não tem problema. Então, ó, sozinho com mais gente, tá bem alternado aí. Às vezes a gente trabalha com crianças a partir de 8 anos. Bom, enfim, sozinho, tá bem equilibrado aí, né, a questão. Gente, independente de se você trabalha sozinho, ou se você trabalha com mais alguém, acredite que a coisa mais importante da tua empresa, antes dos clientes, é a equipe. Porque eles que vão reproduzir toda a tua linha de raciocínio, que vocês acreditam, como que vocês têm como propósito. Então, sim, o cliente é importante, lógico que é, senão a empresa não tem saúde, né? Ela não sobrevive. Mas quem trabalha com vocês terem um diálogo, ter um padrão de atendimento, isso é o mais importante, porque se você está vendendo um determinado produto, né, você acredita no teu produto, você criou o seu produto, as pessoas que você contrata vão ter que vender o teu produto, e não o produto que elas acham que é o certo, ou que é o produto que elas querem, porque senão daí não é a tua empresa, né? Você está só locando o teu produto para as pessoas trabalharem. Então, a importância do padrão, ela vem aí. Colocar esse padrão no atendimento, ele cria essa identidade do estúdio. E, então, ter uma equipe bem alinhada. Bem importante para que aconteça de acordo com aquilo que você imaginou e que você um dia sonhou em ter como propósito, né, de empresa. Então, isso vai muito além da aula de Pilates.
né? Ô, Pri, o que que você diria aí para o pessoal como dica, assim, em relação ao estúdio, à carreira, a tudo? O que que você falaria hoje para isso? Eu acho que até compartilhando disso em relação à equipe, eu acho que a gente já até chegou a ouvir, né, dessa questão do padrão, de você perder a autonomia como professor, né? Mas eu acho que quando você se trata de uma equipe, você começa todos compartilharem o mesmo porquê. Então, o porquê que você está fazendo, por que cada um faz o que faz, da forma que faz. Então, isso eu acho que é o mais lindo realmente de uma equipe. É todo mundo caminhar junto e de, não, eu trabalho desse jeito porque eu faço assim, porque eu sou fisioterapeuta, eu sou educador físico. E não, é um pouco além, porque quando você tem uma equipe engajada em um porquê, você vai trazer isso para o seu aluno diretamente e ele vai entender o valor de tudo isso de uma forma muito mais legal, com certeza. E uma dica em relação à questão profissional, de algo que a gente escuta muito, a gente fala muito lá na Leve, de você realmente entender que você precisa ter a cabeça aberta e não deixar de estudar, nunca, nunca. As coisas cada dia evoluem cada vez mais e muito rápido. E você entender realmente que você precisa ser e que você tem que ser um profissional realmente excelente, né? A gente fala muito nessa questão de alta performance. Né? Então, você ser um profissional com um excelente rendimento é você entender e não querer ser, até a palavra mais pesada, mas não querer ser um profissional medíocre mesmo. De tipo, não, eu sempre atendi assim, eu vou continuar atendendo assim, porque eu tive bons resultados até agora. Mas você pode ter excelentes resultados, né? O Thiago, ele fala, né, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Exatamente. Então, na verdade, a mediocridade é você estar na média, né? Exatamente. E a gente trabalha com saúde, meu Deus, eu acho. Eu costumo dizer que o instrutor de Pilates, né, quem tem estúdio, quem trabalha promovendo saúde, tem uma responsabilidade social tão grande, né? As pessoas porta, acreditando que você estuda, acreditando que ali é um lugar sério, que você se dedica. Então, até ontem, até uma menina falou, o aluno não fica com preguiça quando a aula é assim. Tem muito da energia de todo o ambiente, tem muito do instrutor com o sentimento que o aluno tem em relação ao ambiente. Se ele confia em você, nossa, de olho fechado. Então, realmente, eu vou dizer um negócio para você, assim, Pri. No Brasil, não é difícil sair da mediocridade, viu? Sair da média. Não mesmo. No Brasil, todo esforço que você faça, você já vai fazer a diferença na tua sociedade, aí, na tua comunidade. Porque as pessoas, elas tendem a ficar numa zona de conforto. Então, gente, estudar é fundamental e é muito fácil de você sair da mediocridade no Brasil. Então, Gi, a gente fez a live ontem, se cadastra lá, se você não tiver cadastrado no Imersão em 3D ou no grupo do Telegram, a live está salva e a dica para atender olha a pessoa como um todo, não valoriza, não supervaloriza o problema que ela tem, tá? Veja a pessoa como um todo e todo mundo se move muito parecido. Então, temos os mesmos movimentos articulares. Então, tanto a live de ontem à noite no YouTube, quanto a live de ontem de tarde com a Carol Salles, eu falo disso. Só que tá privada, é só para o pessoal que está lá inscrito no Imersão, tá? Qual dica você daria para nós? Porque não vendemos um produto. Sim, aulas. Sim, é um produto, né? Independente. E vender sempre a mesma coisa, fechado, conceito.
Então, a partir do momento que você sabe o que você vende, que tem um padrão a tua aula, você vai chegar para o cliente ali no balcão, você vai falar, ó, que é assim, assado que funciona, você vai atingir isso, a gente trabalha de determinada forma, tarará, tarará, tarará. Para você ter ideia, o padrão da gente é tão forte que esses dias veio uma menina de Brasília para conhecer a Leve, que acompanha tal, e ela entrou no estúdio, a gente estava em reunião e quem atendeu foi uma recepcionista. E daí a recepcionista foi falando para ela tal, explicando, daí ela, não, peraí, mas você é instrutora? Daí ela falou, não, sou recepcionista. Daí ela, meu Deus, eu quero levar você embora comigo. Por quê? A recepcionista sabe do que ela está vendendo, ela sabe o que ela está fazendo, mesmo porque lá todo mundo pratica, né? Então, obrigação. Recepcionistas no estúdio, elas sabem exatamente o produto que a gente vende no Pilates. Então, elas conseguem vender e têm segurança para vender. É diferente de você pegar e falar, o Pilates vai te dar força, flexibilidade. Né? Aí, chega na hora, a professora que vai atender aquela pessoa, atende do jeito dela, de qualquer jeito, e tem a maneira dela lá e pronto, né? E aí? Daí não foi isso que a pessoa comprou. Então, o produto é físico ou não, a questão do padrão te dá segurança em trabalhar. Ele te dá um respaldo e o teu produto ele se torna físico. E acredita, essa pessoa vai fazer propaganda para outras pessoas baseado nesse padrão, tá? A Brenda ali, ó, a Brealine é a recepcionista que hoje tá fazendo faculdade de educação física, já tá fazendo a formação em Pilates. Mas quando isso aconteceu, eu não tava ainda. Né? Então, gente, estudem, vale a pena. Sair da média aí é mais fácil do que vocês podem imaginar. E o primeiro passo eu acho que o padrão aí talvez seja o primeiro passo para profissionalizar e tratar a tua empresa como uma empresa. É uma empresa, tem que ter horário para abrir, para fechar, horário de funcionamento, tem que ter um telefone de contato, não pode ser o telefone de contato teu ou o contato das instruções. Tem que ser o contato da empresa, né? Inclusive a gente não dá o telefone das instrutoras para os alunos, elas não fazem isso, porque é uma empresa independente. Se a gente é fisioterapeuta, professor de educação física, do jeito que quando a gente resolveu abrir um estúdio, você acabou assumindo uma segunda profissão. Então, tem que vestir a camisa de empresário e tratar como empresa, né? E os padrões nossa, são um divisor de águas para a tua empresa crescer. Então, como a gente estava falando, o padrão de aula, né? Que é o produto, padrão de atendimento, o padrão de retorno para o aluno, né? Quantas horas o aluno não veio, quanto tempo depois, tarara, tudo isso tem que ser padronizado, tá? Dá um trabalhinho no começo, mas depois é só alegria. Não é, Pri? A Pri como gerente aí da Leve, né? Com certeza, com certeza. Ele é um trabalho que vale muito a pena. É algo um pouquinho mais minucioso de realmente, tá, o aluno faltou, por que ele faltou? Foi ligado quanto tempo depois? Ele teve retorno? Não teve retorno? Ele vai muito além do que você simplesmente dar aula e ir embora. Então, eu acho que você encarar que você é um profissional muito mais do que dar aula e deixar o teu aluno ir embora, já te tira total da mediocridade, sem dúvida alguma. Então, você pensar, eu acho que é uma dica interessante, né, de finalizar pensando em padrões, é você tentar elencar e colocar num papel todas as coisas que você normalmente faz com seus alunos. Em questão de agendamento, em questão de retorno, de pagamento, de aula, o que é a primeira coisa que você faz na aula, segunda, terceira, quando ele vai embora, o que faz, e você começar a você mesmo trilhar qual que é o teu padrão, e aí você conseguir visualizar, nossa, olha, esse aluno eu só liguei uma vez para ele nesse mês, ou esse aluno sempre falta e eu nunca dou retorno.
Então, eu acho que é interessante para você colocar no papel e você começar a visualizar. E acho que isso é uma excelente forma da gente iniciar aí um bom padrão aí de geral, né? Não só de aula. Agora você falou um negócio aí que me fez refletir. Tem aluno que você pega e retorna mais vezes, tem aluno que você pega e vai deixando, assim, né? A tendência disso acontecer é principalmente quando você tem alunos que você não tem tanta afinidade, né? Ou um aluno que você tem um pouco mais de dificuldade em dar aula, porque tem outras questões, porque vive reclamando da vida, ou porque tem dor demais, porque nunca tá bom. Gente, tem clientes de pessoas são todas diferentes, né? E quando a gente tem esse padrão, isso acaba não acontecendo, não deixando acontecer. Mas tem uma frase que não tem a ver com padrão, mas que eu acho que é muito pertinente e a gente sempre fala na Leve. O teu cliente, o teu melhor cliente é esse que é mais difícil de atender. Porque esse cliente vai te transformar numa pessoa melhor. A pessoa que é fácil de atender, que é o legalzão, que tenha tudo a ver com você, que nunca reclama de nada, esse é o pior cliente, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Ele não vai fazer você se flexibilizar, ele não vai fazer você estudar mais, ele não vai te levar a lugar nenhum. Então, quanto mais chato é o cliente, mais difícil de atender, mais prazer, mais alegria, mais dedicação da tua parte esse cliente tem que ter. A gente costuma dizer até que é o cliente do milhão, é o cliente que vai te deixar rico, porque ele vai fazer você estudar, ele vai fazer você se flexibilizar, fazer você se mover e se tornar uma pessoa melhor. Então, quanto mais você estuda, o retorno financeiro vem, tudo vem, e o sucesso vem, prosperidade, abundância, e tá tudo ligado a quanto mais você é capaz de se flexibilizar, mais você é capaz de se dedicar, mais você é capaz de estudar. Eu queria deixar essa mensagem no final. E, Pri, obrigado, tá? Tá quase acabando a live. Eu que agradeço. Tem uma pergunta para você. Como é o papel do gerente no dia a dia, de fato? Coitada da gerente. O que eu faço? Que às vezes eu olho para ela e saio correndo, que é tudo na cabeça dela. Como que é o papel do gerente no dia a dia, Pri? Olha, cada dia é um dia, né? Então, é meio que você tá a par de tudo e na verdade eu diria que ele não é difícil se você tem bons padrões, né? Então, eu como gerente hoje, eu sou muito tranquila, porque eu tenho um padrão de atendimento, eu tenho um padrão de cobrança, eu tenho um padrão de retorno, tenho um padrão de aula, e quando você tem isso e você tem uma equipe engajada, você seguir no acompanhamento, né? Que eu acho que a palavra mágica de tudo é você acompanhar tudo que acontece e saber realmente tudo que acontece dentro do estúdio, tanto em questão de aula, de falta, de cobrança, enfim, tudo, e você realmente se importar. Você tem que se importar com tudo que está acontecendo, desde da primeira até a última turma de atendimento. Então, assim, meu dia a dia às vezes, um dia é totalmente diferente de outro, né? Então, tem dias que eu fico muito mais voltada no nosso setor do sucesso do aluno, atendendo alunos caso a caso específico. Outros dias são totalmente diferentes. Então, ser gerente no dia a dia é estar ligado a tudo que acontece e acompanhando, mas sempre em cima de padrão. Porque, acredite, se eu não tivesse padrão lá na Leve, meu cabelo estaria totalmente em pé e já teria saído correndo já faz tempo. É verdade. Então tá, muito obrigado, viu, Pri, por tudo, não só pela live de hoje, mas pela parceria, pelo companheirismo, pela confiança que você tem em mim e sempre teve. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Desculpa a minha internet aí que não deu muito boa, mas logo a gente faz mais uma que eu acho que ela vai estar melhor. Obrigada, gente. Beijo, pessoal. Comentem lá, compartilhem, mandem para quem você achou que essa live pode agregar, tá bom? Beijo, e hoje à noite tem vídeo, hein? Fiquem ligados.